Amém, glória a Deus. Sob o toque de somente crer, receberemos o pastor Milton. Ele nos trará aquela palavra de conforto, de ânimo, a voz do Senhor. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. De novo. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Grande Deus, nosso eterno Pai Celestial, estamos aqui, Senhor, confessando que cremos, pois a Tua palavra diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Que o Senhor ajude, ó Pai, que a minha casa, a nossa casa, as casas dos nossos irmãos possam ser salvas, possam ser redimidas pelo sangue do Cordeiro de Deus, porque é o sangue do Senhor Jesus Cristo que limpa, que nos faz limpos de todo pecado. Nos ajuda nesta manhã, Senhor, a estar crendo, pois não é para todo aquele que corre, é para todo aquele que crê. Então nós precisamos crer, Senhor. Aumenta, acrescenta a nossa fé e recompensa os teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bom dia com Jesus a todos os irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus. Graças a Deus. A gente lamenta aqueles que não vêm na escola, né? Porque o profeta diz que o culto mais importante da igreja é a escola dominical. Todos são bons, claro. O culto de oração, mas o profeta diz que ele até fala que você quer ver as pessoas que estarão no rapto, então vá na escola dominical e vá no culto de oração. E nós precisamos estar no rapto, né, gente? Amém? É para onde estamos indo. Não adianta nós não estamos brincando de igreja, nós estamos caminhando para a terra prometida. Amém? Caminhando.
É como diz aquele hino, né? Caminhando em uma estrada, em uma longa jornada, Jesus encontrei. Então nós encontramos com Jesus e jamais Jesus se separará de nós, né? Estou um pouco fanhoso, meu nariz entupido, meio gripado, mas irmão Raimundo, irmão Francisco, né, e família, Deus recompense a vocês pelo esforço, né, de vir mais de 50 quilômetros para estarmos juntos, né? E no próximo domingo, se você estiver disposto a vir para, aí vocês almoçam com a gente, né? E espera o nosso horário da Santa Ceia. Amém. Por isto, que Deus recompense a todos. Se a gente pudesse, ficaria aqui conversando, né? Mas nós devemos algo aqui a mim mesmo, né? A nós mesmos, que é a palavra, né? Caminhar um pouquinho, uma pequena meditação na palavra de Deus, que é o absoluto para nós, né? Absoluto. Estivemos num culto ontem à noite na casa de uma pessoa que é uma irmã, ela é parente de uma irmã, né? É irmã da irmã Vânia lá de Bandeirantes, e ela mora aqui em Alta Floresta. Pediu um culto na casa dela, estivemos lá esta noite e fomos muito abençoados, graças a Deus. E ela pediu, ela disse que quer o pedacinho do vídeo que foi gravado, né, no nosso aparelho, descarregou, não deu para gravar tudo. Ela pediu, né? Aleluia. Então vamos ler as escrituras, né, irmãos? Vamos ler aos Hebreus capítulo 1. Vamos entrar um pouquinho na mensagem, onde o nosso profeta fala sobre perfeição, mas não é um estudo, é simplesmente uma meditação, né? Então, Paulo começou pelo capítulo 1 de Hebreus, versículo 1, ele já começou a falar nessa perfeição, né? Capítulo 1, versículo 1 e 2. E havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Deus, abençoa, Senhor, mais e mais esta palavra nos nossos corações, nos ajuda, e que todo mal saia de nosso meio. Rogamos no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu também gostaria de ler no capítulo 7, no versículo 28. No capítulo 7, versículo 28. E depois no capítulo 10, versículo 1. Porque a lei constitui sumo sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre.
Agora o 10, capítulo 10 de Hebreus, versículo 1. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Amém. Essas escrituras de Hebreus, aos Hebreus 1, Hebreus 7, Hebreus 10 e até outras escrituras, o nosso profeta, ele citou quando pregou esta mensagem, perfeição. E a gente nós não somos comentaristas, né? Não sabemos comentar, sabemos acompanhar a mensagem, né? Ler a mensagem. Ler. Na mensagem, o livro da vida do Cordeiro, no parágrafo 165, o profeta diz assim: disse, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai celestial. Como pode você ser? Considerando que não é a minha perfeição, não é a sua perfeição, é a perfeição dele. Nós já vamos entrando, né, neste pequeno estudo, já conscientizados que o que vai valer não é a sua perfeição aqui, não é a minha perfeição. Eu sou perfeito. Jamais. Cada filho de Deus que existe sobre a face desta terra, ele está desejando fazer algo melhor. Ele está sempre lutando para melhorar. Vocês sabem como que o tanque enche? É a torneira soltando um pouquinho de água nele. Ele vai indo até que ele enche. Mas se nunca solta água, o tanque nunca vai encher, né? Se nunca chover, o rio nunca enche. E o natural tipifica o espiritual, irmãos, não é verdade? Então tem que cair umas gotinhas, teria que cair uns molhos no campo de Boaz, para que Ruth se alegrasse. Ruth, a noiva de Cristo, foi um tipo perfeito na Bíblia. Quando Ruth decidiu ir com Noemi, e o profeta disse que Noemi representa o Velho Testamento e Ruth o Novo, né? Noemi representa a igreja hebreia, né? E Ruth representa a noiva gentia. Que coisa tremenda, né? Que coisa tremenda. Então teria que haver uns molhos no campo. Quando Boaz viu que aquela solitária estava respigando sozinho no campo, com toda a pureza, com toda a honestidade, ele chamou os servos e disse: de quando em quando vocês deixam escapar o feixe da cevada, né? Do trigo ou da cevada. E aí, quando ela achava, ela se alegrava,
porque ela poderia encher o seu sacolão, né, o seu vasilhame, para levar para a casa da sua mãe. Que Ruth adotou Noemi como mãe. Ela decidiu. A decisão de Ruth predestinou Ruth. Por isso que o Evangelho, o reino dos céus, é tomado por esforço. Nós não podemos nos acomodar. O comodismo não é da noiva, não é do cristão. Não, o cristão sempre está querendo melhorar, fazer algo melhor para Deus, fazer algo melhor para o meu semelhante. É a perfeição dele, da sua palavra, que ele escolheu. Foi ele quem escolheu, e você não o escolheu. Nós não escolhemos a Deus, foi ele que nos escolheu. Amém? Oh, que coisa tremenda! E ele é o que trouxe em Cristo. E você está seguro com Jesus Cristo, e tão perfeito o quanto Cristo era diante de Deus. Meu Deus, pois você não está em pé por si próprio. Não. Nós nunca devemos, o profeta diz, nos jactanciar, nos exuberar. Não, não. É sempre se humilhando. Jesus não disse, Filho do homem veio salvar os que havia perdido. Não, Jesus não era jactancioso. Jesus disse, o Filho do homem veio para salvar os que se havia perdido, né? Ele falava de uma maneira meiga com os discípulos. Ele não era arrogante, até o ponto que os discípulos questionaram Jesus. Ser mestre, o Senhor fica falando por parábola, o povo não entende, Senhor. Mas Jesus não veio para salvar a semente de Caim. Ele veio para salvar os que eram dele, né? Veio para o que era seu, né? Então ele falava em parábolas. Ele disse, porque se eles verem, eles vão crer e eu vou ter que curar eles, quer dizer, eu vou ter que salvá-los, né? Que a maior cura que existe é a salvação. Já pensou? A pessoa ser sadio aí, que não tenha nenhuma dorzinha numa unha do corpo e ser sadio totalmente, mas não ser salvo. Então, a maior cura que existe é da alma. Amém? Esta é a maior que existe. Você está em pé nele, com uma coisa: creio em Deus, amém. Oh, eu amo, oh que coisa, o profeta exclama, oh que coisa, eu amo. Depois talvez volta aqui, não sei. Mas aqui na mensagem de perfeição, parágrafo 17, o profeta diz: agora, o escritor da carta de Hebreus supõe-se que é Paulo, porque se parece com sua escrita. E a carta aos Hebreus foi para os judeus, os hebreus. E Paulo estava tentando separar a lei da graça, mostrando a diferença que havia entre a lei e a graça. Porque os hebreus estavam sob a lei,
E então Paulo estava tentando lhe mostrar o que era a graça. E eu mesmo penso que o capítulo 10 de Hebreus, versículo 1, seria uma chave perfeita para a coisa toda. E vá até o capítulo 7 também, na aparição de Melquisedeque. Melquisedeque sendo rei de Salém. Salém quer dizer Jerusalém, né? E para falar, no caso de fazer uma separação entre a lei e a graça, porque as duas não podem estar juntas, então teria que tomar desde Melquisedeque, que foi ali que ele distribuiu a ceia para Abraão, recebeu os dízimos e não falou em lei. Ali era tudo graça. Amém. E podemos chegar ao capítulo 9, no sacerdócio. Como Cristo se torna nosso sumo sacerdote para tomar o lugar do antigo sumo sacerdote. Então, o antigo, nesse caso, o antigo sumo sacerdote passou. Por quê? Porque o sumo sacerdote, que é Cristo, tomou lugar. Então, aquele sacerdócio de Arão, ele terminou no Calvário. Ele não prosseguiu, porque Jesus pagou o preço e assumiu o sacerdócio real e verdadeiro. Então traga isto ao capítulo 10 e encontramos que a lei, sendo uma sombra das coisas por vir, era exatamente uma sombra. A sombra ela dá um entender a você que há algo vindo. E você vai saber o que é pela sombra, porque a sombra dá o modelo. Então, a lei era exatamente uma sombra de Cristo. Cristo é todo o Velho e Novo Testamento. Amém? Todo o Velho e Novo Testamento é Cristo. Cristo é tudo isto. Aleluia. E entrando no capítulo 11... E é tudo a respeito das maravilhosas sombras da fé, dos heróis da fé, como pela fé tal coisa, pela fé, como sem nós não poderiam ser aperfeiçoados, porque são sombra do porvir, né? Que Abraão, aqui fala de Jefté, fala de Abraão, fala de José, fala de muitos profetas, mas no final a Bíblia diz: sem nós eles não serão aperfeiçoados. E nós estamos no segundo sacerdócio. Então é o segundo sacerdócio que aperfeiçoa o primeiro, porque a Bíblia diz, Paulo chega a dizer que pela lei ninguém é perfeito e nem salvo. A lei não salva. A gente não buscou na Bíblia, mas está ou no livro de Romanos ou aos Gálatas, porque Paulo foi doutor dos gentios. Amém? Paulo. Então ele explica isso. E no capítulo 12: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas,
deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O livro de Hebreus é todo falando de perfeição. Deixamos o embaraço, corramos para a perfeição. E no capítulo 13, o capítulo final do livro de Hebreus, diz, ele termina isto em direção ao fim, dizendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vê? Cristo é tudo em todos. Então Ele é tudo. Tudo. Mostrando que Cristo era de volta antes da lei. Então era Cristo na lei, era Cristo nos dias da graça e será Cristo para sempre. Aleluia! Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que lindo quadro da clara carta aos Hebreus para nós. Paulo estava demonstrando para os judeus que Cristo é o centro de tudo. Porque os judeus achavam que o centro de tudo era a lei. O sábado, né? Principalmente. Porque, irmãos, os judeus, eles fizeram o sábado para eles nem... tem muitos que não podem nem cozinhar né? Não pode nem fazer um bifezinho no sábado, né? Não pode. Quando Jesus, mas os discípulos colhiam espigas e comiam no sábado. Jesus curava no sábado, eles queriam prender Jesus por causa disso, né? Que coisa! Agora, começando novamente no primeiro versículo, vamos voltar de Hebreus 1, né? Vamos voltar. Então, no último domingo, pensamos que estaríamos no assunto da perfeição. Mas então, Deus nos moveu de volta e obtivemos a presciência, nos mostrando isso antes do mundo ser formado. Quantos estavam aqui no último domingo? Vejamos suas mãos. Vocês entenderam? Antes mesmo do mundo ser formado, nós fomos colocados em Cristo. Aí está aí dá uma demonstração clara, irmãos, que a lei veio como substituto. Porque ia levar um tempo para que o nosso Cristo se manifestasse. Então a lei veio, né, como um substituto, né? Um tempo, né? Período, espaço de tempo, para que Jesus viesse e mostrasse, né? Eles vieram na lei, os profetas vieram anunciando o Cristo, né? Anunciando. E quando o Cristo veio, eles rejeitaram. Os profetas não rejeitaram a Cristo. Viu? Quem rejeitou a Cristo foi as denominações, as religiões da época que rejeitou a Cristo. Os profetas não. Por quê? Porque ali na Judéia, na época, havia um profeta representando os profetas. E o profeta que havia ali, ele não rejeitou a Cristo.
Ele fez foi dizer: importa que eu diminua e ele cresça. Aleluia. Então os profetas receberam a Cristo. E João representava os profetas da lei. Ele representava Moisés, ele representava Elias, ele representava Jeremias, Isaías, Zacarias e o próprio Malaquias que falou dele. Malaquias 3:1. Ele representava os profetas. O profeta não rejeita a palavra. O profeta representa a palavra, né? Jesus disse para o povo: os profetas que falaram antes de vós, vocês mataram. Mas as religiões se enfureciam contra aquelas palavras de Jesus. Meu Deus. Mas com você não é assim, amém? Com nós não é assim. Nós temos percepção profética. Aleluia. Quem tem percepção profética obedece o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, parece? Versículo 41. Ou é 10:41. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Amém, amém, amém. Irmãos, eu vou ter que encerrar aqui no parágrafo 27. Agora, esta grande corrente de perfeição foi quebrada por um tempo. Vejam bem o que o profeta diz. Esta grande corrente de perfeição foi quebrada por um tempo. Chegou o tempo por causa do pecado. Vamos desenhar um quadro do tempo. Vejamos um círculo perfeito, perfeito para sempre e para sempre. Então, repetidamente, o pecado chega e coloca um pequeno, como uma esposa diz, como minha esposa diz, um pequeno dispositivo, ou melhor, goteja na corrente. Então aquilo desce agora. A eternidade continua, mas ela não está em sua condição perfeita. O profeta entra em coisas profundas, né? A eternidade não está na sua condição perfeita. Por quê, irmãos? Esta grande corrente de perfeição, ela foi quebrada pelo pecado. Por isso que veio o substituto, por isso que teve que ver a lei. O que é a lei? Paulo explica: a lei é um policial. Se esta corrente de perfeição não houvesse sido quebrada no Éden, não precisaria da lei, não precisaria o cordeiro ser morto, sacrificado, porque a perfeição tinha permanecido e não se falaria em tempo, seria tudo eternidade. Então, há uma pequena falha que irrompe desse lado e surge daquele lado. Deus teve que fazer aquilo porque Satanás causou. Então Deus teve que colocar essas coisas em substituto, porque Satanás tinha causado o dano na coisa toda. E tem mais outra, irmãos. Quando Deus criou o substituto, não pense que Satanás ficou quieto, não. Que o substituto primário, né,
que Deus criou foi o culto. Mandou Abel fazer um culto. Abel teve que cultuar. Mas vocês pensam que Satanás ficou de braço cruzado assistindo o culto de Abel? Não, ele também fez um culto, né? Deus criou o homem, Satanás entrou através da mulher, que era a criação de Deus, produto do homem. Aí Deus criou o culto, Satanás também criou um culto, né? E esse culto que Satanás criou, ele não acabou não. Cada dia que passa, ele vai se proliferando mais ainda. Mas aí vem o pastor Joaquim Gonçalves e diz: nós continuamos o culto de Abel. Amém? O culto de Abel continua. Nós não estamos unidos no culto de Satanás. Você está no culto de Abel. É substituto? É. Mas é na linhagem correta. Não na linhagem de Satanás. Que o profeta chega a dizer que para ser um crente, vamos falar logo as claras, né? Para ser um crente de uma religião, até o diabo ajuda. O profeta falou isso, então não está escondido, né, pastor William? Não está escondido, não. Vocês entenderam? Para pertencer a uma religião não é difícil. Por quê? O diabo ajuda. Eu tive um sonho essa madrugada e eu quase que chorei nesse sonho. Eu vi como que um irmão no sonho, um sonho de... Eu não estava com a barriga cheia, era de madrugada. Um cristão que tem a revelação da hora, ele nunca vai a um culto denominacional atrás de alimento. Se ele não vai porque ele sabe que lá é uma fornicação. Foi o que eu senti nesse sonho. Foi terrível. É uma fornicação. Vamos terminar o parágrafo. E aquilo saiu do espaço do tempo para a prova e o aperfeiçoamento e para a purgação do perdido. Que Deus, através de sua soberania, sua soberana graça, pode algum dia levantar aquele pequeno dispositivo ou falha de volta ao círculo perfeito de Deus. Qual foi a intenção de Deus? Foi resgatar o homem de volta que tinha caído. Então veja a intenção de Deus. Tudo aquilo que Satanás tinha causado, e aquilo caiu no espaço de tempo para a prova e o aperfeiçoamento e para a purgação do pecado, do perdido. Que Deus, através da soberana graça, pode algum dia levantar aquele pequeno dispositivo ou falha de volta ao círculo perfeito. Então o círculo será o mesmo. Vê você isto? Que círculo? É o círculo desta grande corrente de perfeição que foi quebrada. Foi quebrada onde? No Éden.
E Deus está restaurando ela, né? Restaurando esse círculo. Aleluias. Então, quando a perfeição veio à terra, que foi Cristo, então começou-se esta renovação. Por isso Paulo diz: cresçamos na renovação do nosso entendimento, né? Saindo dos rudimentos, aleluia, e cresçamos rumo à perfeição de Cristo. Porque Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Vamos nos colocar em pé. Agora vamos cantar de novo. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Feche seus olhos. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Aleluias. Somente crendo, Senhor, é que podemos chegar à perfeição. É crendo naquele que é perfeito, naquele que foi perfeito por nós, é que podemos chegar a sermos perfeitos. Senhor, nos ajuda, continua nos ajudando a entender essas coisas, que sem a Tua palavra não somos nada, Senhor. Para que naquele dia nós possamos chegar sem mácula, sem manchas diante da Tua presença, mas não mancha de falha, mas mancha de incredulidade. Senhor, tira de nós nesta hora. Obrigado por esta mensagem, por este profeta, por este pastor que o Senhor tem nos concedido nesta cidade. Pedimos que o Senhor dê saúde para ele, dê coragem e continua dando a inspiração do Teu Espírito Santo. E abençoa, Senhor, o Teu povo nesta manhã. Despeça o Teu povo em paz. Dá um bom dia para o Teu povo na Tua presença. Pois nós Te agradecemos e recebemos e Te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glorifica, irmão. Dê glória a Deus. Aleluias. Deixa Ele ouvir a sua voz. Deus seja louvado. Glória a Deus. Aleluias. Graças a Deus. Nesta fé nós vamos vencendo. Que Deus abençoe o seu irmão. E até às 19 horas, se o Senhor nos permitir. Que Deus abençoe.